Então quem não está perdido é você que está falando que eu estou perdido. Quem está perdido é você, que depende da minha opinião para saber o que fazer. Então põe-se no seu lugar. Que é essa live aqui, ela é uma virada de chave na vida de muitos de vocês. Vamos tirar ou esquecer o curto prazo, o que altcoins estão derretendo, o que o Bitcoin vai subir ou não. Foda-se. Eu vou explicar para vocês o segredo para tu ganhar dinheiro. Você precisa andar a favor dos ciclos. Ok, estamos andando a favor dos ciclos. Até agora. Você tem que operar não a favor da notícia. Você tem que operar a favor da expectativa futura de algo. Então, por exemplo, se hoje a inflação vir numa pontuação abaixo do esperado e o mercado possa ter um incentivo a corte de juros no futuro, o mercado hoje está em queda e no final do ano S&P 500 está em queda, porque as pessoas, em maioria, estão precificando que a expectativa futura do mercado é que o corte só vai ter um corte de juros este ano, de 2025. Se algo mudar essa expectativa hoje e nós tivermos 2, 3, 4, 5 cortes ao longo do ano, aí a expectativa futura das pessoas vai ser de que com corte de juros vai ter mais dinheiro no mercado, o dólar vai cair, se desvalorizar e as altcoins vão subir violentamente. E aí o mercado começa a ter mais coragem para sair comprando sem parar. Então você ganha dinheiro através da expectativa futura de algo. Como que eu ganhei dinheiro com a ADA lá em 2019? Porque eu comprei a ADA no momento em que ninguém tinha expectativa futura com ela, a não ser quem estava participando ativamente do projeto. E dentro do projeto eu entendia que a ADA ia lançar 3 atualizações importantes em 2020 e 2021, 4 na verdade. Era a fase Goguen, eram várias fases lá, né? Eles dividiam em 4 ou 5 fases, tá? E aconteceu uma atualização de DeFi, uma atualização de não sei o que, e os caralhos. Ou seja, tinha uma expectativa futura de algo. E aí eu comprei a expectativa futura de atualização da ADA para 2020 e 2021. E por isso que quando eles começaram a entregar de fato aquilo que era expectativa, o mercado começou a comprar o que era a cada atualização da ADA, as pessoas começavam a comprar. Só que o posicionamento é a expectativa futura de algo. Então hoje eu estou acreditando que o mercado vai cair até abril, porque eu tenho a expectativa de que hoje, por exemplo, o mercado vai trazer um dado de inflação possivelmente negativo, ou até mesmo o Trump vai falar coisas que as pessoas podem ficar decepcionadas. E também eu tenho a expectativa futura de que essa alta e esse arame farpado que vocês estão vendo, ele é uma busca de liquidez bilateral que saiu do gráfico de 4 horas, entrou no gráfico de um dia e agora você está vendo ele entrar num gráfico semanal, ou seja, muito em breve a gente vai ver um topo semanal acontecendo. Só que tu só sabe ter essas expectativas se você tem experiência na bosta desse mercado volátil. Tá? Então você só consegue criar expectativas quando você tem conhecimento sobre aquilo e domínio sobre aquilo que você está falando e daquilo que você mexe todo santo dia. É a mesma coisa agora, eu vou ter um filho, né? Eu tenho uma expectativa que ele vai nascer em 9 meses, eu consigo controlar que ele vai nascer em 7 meses, ou 8, ou 9. Eu não tenho como controlar a natureza das coisas, mas eu tenho aquela expectativa de que ele vai nascer em julho. Vocês entendem? Eu não consigo prever coisas aleatórias do mercado, mas eu consigo criar uma expectativa sobre algo que está sendo muito racional. Então quem não está perdido é você que está falando que eu estou perdido. Quem está perdido é você
que depende da minha opinião para saber o que fazer. Então ponha-se no seu lugar. Entende? Esse é o problema. O problema não é o Augusto, que está perdido. Não, quem está perdido é o quem fala. Eu não estou perdido. Eu sou refém da natureza volátil desse mercado. Eu não tenho como precificar e antever que, por exemplo, o dono, o criador da Usual decidiu mudar todas as regras de stake desse protocolo maldito. Eu não tenho como prever isso. Se ele não tivesse feito isso, provavelmente a Usual estaria ainda fazendo topos e fundos ascendentes. Como ele fez algo fatal para o protocolo perder credibilidade do dia para o outro, do dia para a noite, da noite para o dia, eu tive que assumir que ele derreteu na minha cara e perdi aquele dinheiro e foda-se. Tu entendeu? Então a gente tem que operar a expectativa futura. Hoje eu estou operando a expectativa futura de que o mercado tradicional só vai ter um corte de juros esse ano, diferente dos 4, 5 cortes previstos em outubro do ano passado para este ano, que eles diminuíram. A cada reunião eles falaram em menos cortes de juros. Antes eles estavam falando que em 2025 a gente ia ter 3, 4 cortes de juros. Hoje a gente já sabe que provavelmente esse ano só vamos ter um corte de juros. Tendo essa expectativa futura, eu vou ter uma expectativa de um mercado muito mais vendedor no primeiro trimestre do que comprador. E por que eu acho que abril o mercado vai subir? Porque como o corte de juros está precificado para metade do ano, ali naquela região de junho para julho, o mercado vai precificar o corte de juros em abril e tendo expectativa de alta, porque o corte de juros vai ser em agosto, julho ou agosto, sei lá quando, mas ele vai ser na metade do ano. Então, meses antes do corte de juros acontecer, o mercado sobe. Vocês entendem? Então, eu estou achando que o mercado vai cair. Falar bem as claras para qualquer leigo, cabeça de bagre conseguir entender. Passou janeiro, fevereiro, acredito que o mercado vai ter queda. Março também, até abril. Faltando 3 meses para o corte de juros, 2 ou 3 meses para o corte de juros, eu acho que o mercado vai voltar a subir. Inclusive pode até subir forte. Inclusive Bitcoin até pode passar os $110 mil. E depois disso, nós não vamos ter mais expectativa, pelo menos por enquanto. E aí depois disso, para o segundo semestre, a gente vai fazer outra leitura, porque as coisas vão ser atualizadas, vai ter reunião do presidente do Banco Central. E aí a expectativa futura. Como é que eu acertei a inversão do ciclo de 2021? Como que eu acertei a queda de 2021, pessoal? Porque quando o Bitcoin perdeu os 52 mil, ele não só perdeu como o Bitcoin não só perdeu o topo semanal anterior, naquele dezembro de 2021, ele não só perdeu, mas ele testou a perda dos 52 como resistência, não foi só gráfico. Em março, meses depois daquele movimento de baixa forte, o Banco Central americano já estava antecipando, o presidente do Banco Central americano estava precificando que eles iam elevar a taxa de juros. E foi dito e feito, em março de 2022, eles elevaram a taxa de juros. E quando eles o fizeram, eles reduziram os incentivos para o mercado de risco continuar subindo. E por isso que ele caiu e despencou após o fato em si. Então, aqui o mercado derreteu porque ele antecipou, né, o institucional. Não estou falando de nós, sardinhas, eu estava falando do institucional. O institucional antecipou-se ao mercado, trazendo queda, porque ele precificou que em março daquele ano ia ter elevação da taxa de juros. O mercado precificou isso, fez as pessoas acreditar que ele estava fazendo um fundo, antecipou um movimento de alta forte
para depois jogar na cabeça das pessoas. Então, sabe, naquele período, sabe qual foi o período que eu mais ganhei haters? Foi aqui, onde tinha outros criadores de conteúdo que começaram a falar mal da minha opinião, falar que eu estava errado. Todo mundo, 99% do mercado falou que eu estava errado. Os únicos youtubers que acertaram a mesma operação que eu eram os caras que me acompanham, que são meus fãs e têm canal no YouTube e repetiram aquilo que eu falei. Tá certo? Essa é a verdade. E depois que o mercado despencou, ele ainda voltou a subir. E aí eu lembro muito bem que eu tive um grande ataque hater até de criador de conteúdo que nem sabia que existia, que eram os caras que acumulavam Axie Infinity, né? Falando que eu vendi um fundo e que agora o mercado ia disparar para 100 mil. Porque agora estava forte a alta. Pessoas, lembre-se, existem altas no meio de uma tendência de baixa. Nunca se esqueçam disso. Existem dias de alta, semanas de alta em períodos de baixa. Só que tu só consegue enxergar isso se tiver uma visão muito acima, um zoom out muito acima da maior parte das pessoas. Se você estiver no meio do bolo, você tá fudido. Porque o bolo ali naquela época, os caras todos que minorizaram, hoje mesmo eles aproveitam tipo um dia de alta como o de ontem para criar conteúdo para ironizar quem vendeu, se fudeu, que não sei o quê. Mas depois, quando essa merda estiver caindo, você ter perdido os teus 90% em uma altcoin aleatória do teu capital, nenhum vai ser homem e macho, vai ter bola de vir aqui me pedir desculpa. Nenhum. Porque eles vivem o curto prazo. Nenhum. Eles têm muita bola de ironizar, zoar, rir, falar o Augusto lá burrão, tá dolarizado. Eles têm coragem de rir no fato, mas quando o fato acontecer, a queda vir na cara deles e o mercado inverter 90% de loss, não vai ter nenhum que é homem de falar que eu estava certo. Ninguém. Só quem estava lá sabe o que eu vivi. E nessa época aqui, foi o período que eu mais ganhei hater na minha vida. Só que o que acontece? Olha como esse mundo é maravilhoso. Ao mesmo tempo que eu ganhei mais hater, eu fui o youtuber que mais ganhou fãs. Tanto que o meu canal foi o único canal que tinha 50 mil pessoas durante o bear market inteiro. Me acompanhando diariamente. Então, quando o mercado de fato cai, e aí as pessoas mais tarde pensam assim, puta merda, ele estava certo. Eles passam a um nível de consciência de torcedor para um nível de consciência de entender o que aconteceu. E isso leva-se tempo. E aí, magicamente, eu saio de mais odiado para o mais amado. É uma coisa bem mágica que acontece no mercado. Eu saio do mais odiado para o mais amado. É sempre assim que acontece. E aí, o ódio e a inveja dos demais criadores de conteúdo aumenta. E aí eles vão aproveitar toda e qualquer situação em que eu erre para... Olha lá, viu? Olha lá, segue ele para você perder dinheiro. E aí fica num ponto de ego inflado de todos os lados, né? E fica uma briga de quem tá certo e quem tá errado. E é sempre assim. E sai sempre assim.